Há alguns dias eu estava assistindo o podcast do Lex Fridman e ele estava entrevistando o psicólogo clínico e escritor canadense Jordan Peterson. E neste podcast, Jordan Peterson fala uma coisa incrível e que as pessoas hoje, por vezes, desacreditam, que é o seguinte. Ele diz assim, nos últimos 100 anos, nós aprendemos que a exposição voluntária e em medidas proporcionais àquilo que nos atemoriza, que nos aterroriza e que nos paralisa pode ser curativa. O que isso quer dizer? Quando você se expõe voluntariamente àquelas coisas que te dão medo, que te fazem paralisar, né? E quando você se expõe em proporções medidas, você consegue curar esse medo, curar esse terror que você sente. E realmente você se desenvolver, amadurecer e curar aquela sensação. Isso é incrível, porque nós podemos aplicar isso a vários âmbitos da nossa vida e a várias situações que nos paralisam, né? Por exemplo, se você tem medo de falar em público, né? Você sente um terror, você fica paralisado só de pensar na ideia. Eu já vi algumas pesquisas que mostram que, às vezes, o medo de falar em público está acima do medo da morte para muitas pessoas. Então, isso é um medo muito comum. Então, quando você começa a se expor voluntariamente, o que é voluntariamente? Ninguém me obrigou a ir, você foi. Você pensa, não, eu quero enfrentar isso. E vou. E em proporções medidas. Ou seja, você não já chega e vai falar para 1000 pessoas. Você chega numa roda de conversa e começa a dar uma ideia. Em uma reunião, por exemplo, da sua empresa, você fala alguma coisa, propõe algo, né? Você pegar o celular, gravar um vídeo e postar nas suas redes sociais. Quando você vai se expondo, né, voluntariamente a essas situações, você vai recebendo uma certa cura daquele seu medo. Você vai ganhando coragem, né? A cada vez que você faz, você percebe. Isso não é perigoso quanto eu pensava, né? Eu não vou morrer porque eu falo em público. Por vezes as pessoas nem estão tão preocupadas comigo, né, com o que eu vou falar, tanto quanto eu imagino. Porque para as pessoas é um medo quase mortal, né? Como eu falei, às vezes o medo de falar em público está acima do medo da morte para algumas pessoas. Então, conforme você vai falando, se expondo a essas situações, você vai percebendo que isso, de uma certa forma, é algo natural. Que isso não é um risco iminente contra você, né? Não tem nada querendo te destruir ali. Apesar de você ter essa sensação quando você vai falar as primeiras vezes. Então, essa ideia é muito interessante. Quando, por exemplo, tem pessoas que têm medo de elevadores, né? Elevadores, tem pessoas que têm esse medo de andar de elevadores, ficar preso e tudo mais. Como que você conseguiria, né, e começaria a se expor a isso voluntariamente? Você dizer, não, eu quero enfrentar esse medo, então você pode começar se aproximando do elevador. Não precisa entrar na primeira vez. Naquele dia você vai no shopping ali, chega perto do elevador, fica ali próximo e pronto, vai embora. Depois, outro dia, você chega, aperta o botão do elevador e vai embora. Daqui a pouco, com o tempo, você vai ganhando coragem, né? E daí você entra dentro do elevador, você pode até segurar a porta, se alguém for com você, segura a porta, você entra e sai. E depois, com o tempo, você entra e sobe um andar, por exemplo. Então, essa exposição vai te curando desse terror, desse medo excessivo, dessas coisas que te paralisam, né? Outro caso, tem muitas pessoas que têm medo de falar com outra pessoa ali para se relacionar, né? Buscar, por exemplo, uma namorada. Um rapaz tem medo de chegar numa moça e falar com ela. A moça, às vezes, tem um terror de falar com o rapaz. Então, como você pode resolver isso? Se expondo voluntariamente e em proporções medidas, né? Você não já vai chegar e dizer, eu quero namorar com você. Aí você vai tomar um fora e nunca mais vai falar com outra pessoa na vida. Então, tem que ser em proporções medidas também, para que você não seja destruído por aquele medo. Mas antes que você ganhe coragem, aos poucos, até você chegar em um nível em que você está mais forte do que aquele medo. Entendem? Então, se é um rapaz lá que quer chegar numa moça, você não precisa já chegar logo e dizer que quer namorar, né? Como eu falei. Como é que você faz? Você chega, dá um bom dia, né? Fala tudo bem. Às vezes é uma pessoa não sei, da sua faculdade. Então você chega, dá um bom dia, tudo bem, cumprimenta nas primeiras vezes. Depois você chega, às vezes a professora fala sobre algum assunto, você comenta alguma coisa. E com o tempo você vai aumentando o tempo de conversa e aumentando o tempo de conteúdo, né? Então você começa depois, com o tempo, a aumentar o tempo de conversa e os assuntos
né? Diversificar os assuntos que você vai falar com ela. Até você ter coragem de entrar nesses assuntos e daí talvez propor alguma coisa, né? Um encontro, por exemplo, sair para comer alguma coisa, né? Sei lá, fazer um lanche. Então, a ideia é essa, é se expor voluntariamente e em proporções medidas, até você ganhar coragem suficiente para enfrentar aquele problema. Então, Jordan Peterson fala isso justamente dizendo que nos últimos 100 anos isso ficou muito claro, né? E muitas das terapias utilizam deste método para tratar as coisas que paralisam as pessoas, né? Para fazer um tratamento desses medos que as pessoas têm. Isso você pode aplicar, como eu falei, para vários âmbitos da sua vida. Seja num relacionamento, esse medo de chegar na outra pessoa e conversar, medo do elevador, como eu falei, medo de falar em público. E pense em qualquer outro problema, qualquer outro medo, qualquer outra coisa que te paralisa, né, na vida. E te aterroriza também. Você pode vencer esse medo, caso você queira. Lembre-se sempre que o primeiro passo é ser voluntário, é a exposição voluntária. Não adianta você dizer, minha esposa tem medo de tal coisa, eu vou colocar ela na frente, vou expor ela, né, para que ela lide com isso. Não, só vai piorar a situação. Isso tem que partir da própria pessoa, tem que ser algo voluntário. E além do voluntário, não pode também chegar já de uma vez e expor ali naquela situação. Tem que ser em proporções medidas, né? Tem que ser algo que o sujeito consiga lidar, né? Consiga enfrentar, tá? E isso vai depender dele, né? Vai ser do que ele acha que é uma proporção medida, não de outra pessoa que quer impor isso a ele, tá? Então, que isso fique bem claro. Então, essa é a ideia que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Essa exposição você pode aplicar em qualquer área da sua vida, que você tenha uma paralisação, um medo, um terror, e isso é curativo. Isso vai te ajudar a lidar com essas coisas, tá bom? Então apliquem e vocês vão ver como isso é real. Eu mesmo já apliquei na minha vida e eu percebo que isso é real, é curativo, traz uma cura para nós, tá bom? Então apliquem. Muito obrigado por assistir ao vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas e até o próximo vídeo.